Boa noite! Eu queria que você que está chegando aí já mandasse o aviãozinho, né, convidando aí pessoas a vir participar com a gente. Iremos falar sobre um tema muito interessante hoje. Na raiz do que iremos falar hoje vai ser sobre a diferença entre a função e a sua essência. Quando está agindo o ser e quando você está apenas exercendo uma atividade. Tá bom? Nós iremos falar sobre isso. Ó. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Se você tirar de lado o que você aprendeu dos seus pais, aprendeu na escola, aprendeu na igreja, aprendeu na política, o que sobra? Essa é a sua essência, é o que nós vamos falar hoje, nessa noite. Então, fica com a gente até o final, a gente vai ver alguns pontos bem interessantes sobre a diferença de quando você está atuando como a sua essência e quando você está atuando pela sua função. E muitas pessoas hoje estão sofrendo de depressão, de ansiedade, principalmente ansiedade, frustração, por não saber diferenciar quando está atuando pela função e quando, na verdade, deveriam estar apenas sendo elas mesmas, tá bom? Então, nos corredores do tempo, nós vivemos como peças de um quebra-cabeça, exercendo papéis, pai, mãe, filho, cunhado, funcionário e cumprindo funções. Acordamos, resolvemos, cuidamos e muitas vezes nos esquecemos de quem verdadeiramente somos. Esquecemos que somos mais do que essa lista interminável de coisas que você tem exercido durante o dia. E tudo que você exerce, na verdade, não é quem você é. O que você exerce faz parte do grupo maior, que é esse ser abençoado, essa essência de Deus, essa centelha divina que é você. A essência além das funções. Qual a diferença de essência e função? A essência não é a conta no final do mês. A essência não é a profissão que você exerce. Você pode exercer a função de professor, exercer a função de diretor escolar, pode exercer a função de advogado, pode exercer a função de padeiro, exercer a função de pai, mas essa é uma parte de quem você é na sua totalidade. Não é quem você é de verdade. Você não é advogado, você não é engenheiro, você não é professor, porque amanhã você pode deixar de ser. Então você não deixa de ser quem você é. Você exerce essa função. Você é uma pessoa, você é um ser humano que exerce uma função. Por que que hoje os professores estão com um altíssimo índice de doenças emocionais? Porque os policiais também, os próprios médicos, porque eles não estão conseguindo separar o que que é função do que é o ser humano. Policiais estão sendo policiais com os próprios filhos, estão sendo policiais com os próprios cônjuges. Os professores estão sendo professores em casa, trabalho para casa. Às vezes acontece o contrário, mas é menos. Pessoas levam problemas de casa para o trabalho. Você tem que saber diferenciar a sua função da sua essência. Enquanto estiver trabalhando, exerça a sua função. Saiu do seu trabalho, seja você mesmo. Exerça a sua essência, tá bom? Então, ó, ela é o que resta, a nossa essência é o que resta quando as luzes do palco se apagam e a maquiagem da função derrete. A função professor, professora, tem que acabar no momento que você sai da escola. Saiu de lá, tem que ser o ser humano, a Paula, o Roberto, o João. O ser humano é que tem que agir. Você tem que ir. Aí o problema, que eu espero que você desperte para isso nessa noite, é entender quem é o João, quem é a Maria, quem é você, qual é a sua essência. Você é professora? Você não é professora, você exerce a função de professora. E quando você deixa de exercer, quando para, quando você sai do trabalho, quem é você? Você ainda continua sendo a professora? Você tem que desligar a chave aí e deixar o ser humano, a centelha de Deus, esse ser único, exclusivo, criado por Deus, agir e ser. Se não passa o tempo, estamos aí já em dezembro, né? Já está acabando o ano. E aí, parte desse ano, quanto da sua vida nesse ano de 2024 foi vivido pela sua essência e quanto da sua vida foi vivido pela sua função? A sua função engoliu a sua essência?
ou você teve os momentos que você fez o que você verdadeiramente quis fazer, tá bom? E se eu pudesse dançar, e se eu me libertasse do que esperam de mim e me encontrasse no que eu sou de verdade? De repente essa voz aí já esteve na sua cabeça, de você fazer não o que você gostaria de fazer, mas fazer o que você acha que os outros gostariam que você fizesse. Nesse momento não é a sua essência, nesse momento você está exercendo uma função e que muitas das vezes você colocou na sua cabeça que é a função que você deveria exercer, que é a função de querer agradar todo mundo. Vamos para a antítese. A antítese do mundo moderno. A antítese é ao contrário. É a pessoa que resolve tudo para todos, né? A mãe resolve o problema de todo mundo, mas não se resolve consigo mesmo. Afinal, que ironia você de repente ser a solução para todo mundo e não ter solução para si próprio. De carregar um coração com perguntas que nem tem vez para serem questionadas. E você está tão ocupada, carregando o mundo nas costas, resolvendo problemas dos outros, que de repente você não tem olhado para si mesmo. A gente falou algumas lives aqui atrás, quando a gente falou lá do 4x3, e eu falei para vocês que na Austrália tem um 3x8, que a pessoa trabalha 8 horas, ela dorme 8 horas e ela vive 8 horas. Esse momento dessas 8 horas que você vive é a hora da sua essência. A sua essência precisa ter pelo menos 8 horas por dia, fora da função que você exerce. E aí, você tem tido esse tempo para você, para fazer o que você ama, para não fazer o que você não quer fazer, para ter o seu tempo livre com você mesmo, para dançar, para cantar, para ler um livro, para pintar, fazer alguma coisa que não seja vinculado à sua profissão.